6, versículo 1, versículo número 14. Amós 6, do 1 ao 14. Bem, a palavra sempre diz assim: ai dos que vivem sossegados em Sião, e do que estão assegurados no monte de Samaria, dos homens notáveis da principal das nações, as quais a casa de Israel procura. Passai a Caule e vede, ide dali a grande Amate. Depois descei a Gate dos filisteus. E acaso eles não são melhores que esses reinos? Os seus territórios são maiores do que os vossos? Ó vós que imaginais estar longe do dia mau, mas na verdade apressam o trono da violência. Ai de vós que dormem em cama de marfim, e se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros tirados do rebanho e os bezerros do meio do curral, que, à semelhança de Davi, improvisam cânticos ao som de lira, e inventam instrumentos musicais para si mesmo, que bebem vinhos em taças e se ungem com os melhores óleos, mas não se incomodam com a ruína de José. Portanto, agora serão os primeiros a ser levados para o cativeiro, e os banquetes dos preguiçosos cessarão. O Senhor Deus jurou por si mesmo, diz o Senhor Deus dos exércitos: detesto o arrogante de Jacó e odeio os seus palácios, por isso entregarei a cidade e tudo que há nela. Se restarem 10 homens numa casa, eles morrerão. Se alguém vier para tirar os corpos de seus parentes para fora da casa e queimá-los, e disser a quem estiver mais para dentro da casa: há mais alguém contigo? E este responder: ninguém. Então ele lhe dirá: cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. Pois o Senhor ordenou a casa grande será despedaçada, a casa pequena reduzirá a frangalhos. Por acaso correrão cavalos pelos rochedos? Poderá alguém lavrar ali com bois? Mas vós transformastes o direito em veneno, e o fruto da justiça em coisa amarga. Vós que vos alegreis por Ló-debar, vós que dizeis: não tomamos Carnaim por nossa própria força. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus dos exércitos: levantai contra vós uma nação, e ela vos oprimirá, desde Lebo-Ramate até o ribeiro de Arabá. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, o Teu querer em nós. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresças, que eu sou para que Tu apareça. O que nos importa é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Pai, nós te rogamos e te pedimos, Senhor, toma, Senhor, a Tua igreja em Tuas mãos. Faça, Senhor, a Tua vontade, assim como o Senhor já tem feito desde o início desse culto. Toma, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Fala conosco, assim como o Senhor também já tem falado aos nossos corações. Realiza e completa a Tua obra em nós, porque o que nos importa é ter o Teu nome exaltado, o Teu nome engrandecido, o Teu nome proclamado neste lugar. Por isso, Pai, nós te rogamos e te pedimos, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, quarta-feira passada nós vimos sobre o dia do Senhor. Nós vimos o capítulo de número 5, do versículo de número
18, ao versículo de número 27, aonde as pessoas estavam esperando o dia do Senhor, mas Amós estava dizendo: ai de vós que deseja o dia do Senhor. Amós estava dizendo para aquele povo: para que vocês estão esperando o dia do Senhor, se o dia do Senhor para vocês será um dia de juízo? Amós estava dizendo para aquele povo: porque vocês estão esperando o dia do Senhor? Que muitas pessoas têm esperado o dia do Senhor, mas têm vivido a sua vontade, têm vivido o seu querer, não têm morrido para si mesmo, não têm pegado a sua cruz e seguido a Cristo Jesus. Por isso Amós disse: por que vocês estão esperando o dia do Senhor? Porque você está esperando o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor não será de luz, e sim de trevas. O dia do Senhor será de trevas para aqueles que não obedeceram à vontade do Senhor e não viveram conforme o Senhor nos chamou para viver. O dia do Senhor será de trevas para aqueles que decidiram fazer a sua vontade, ser o seu próprio Deus, fazer o seu querer e a sua vontade, servir a si mesmo, não se entregar e servir a Deus. Por isso o Amós está dizendo para Israel: Israel se sentia privilegiada por possuir recursos, Israel se sentia privilegiada por ter dinheiro, Israel se sentia privilegiada por possuir e ter, mas a presença do Senhor não estava com ele. O que Amós vai dizer é: vocês terão sim, o Senhor virá, mas para juízo sobre a vida de vocês. Nós estamos diante desse texto onde nós estamos vendo o perigo de estar à vontade em Sião. Nós estamos diante de um texto onde Israel está espiritualmente morto. Israel está espiritualmente dormindo. Israel está espiritualmente descansando, achando que o Senhor está com ele, porque ele possui bênçãos, porque ele tem recurso, porque ele tem dinheiro, porque nada está lhe faltando, porque não tem guerra, não tem nenhuma nação que se levanta contra eles. Israel vive 40 anos do reinado do rei, que não teve uma nação que se levantou contra ela. Então Israel achava que Deus estava com ele. E veremos o perigo de estar à vontade em Sião. Vivemos em uma geração que ama conforto. Vivemos em uma geração que ama conforto. Tudo é a facilidade, a internet, as comidas que entregam em casa, o mercado que também entrega em casa, a facilidade tecnológica, convincente. O problema é que muitas vezes essa mentalidade de conforto se infiltra em nossa vida espiritual. Às vezes queremos e trabalhamos para ter conforto, para trazer conforto para a nossa casa, para o nosso lar, mas às vezes trazemos esse conforto até para a nossa vida espiritual. Trazemos o conforto para a nossa vida espiritual, onde não precisamos mais acordar de madrugada para orar, onde não precisamos mais ler a Bíblia, onde não precisamos mais ter intimidade com Deus, onde não precisamos mais estudar e se dedicar à palavra do Senhor, aonde estamos confortáveis. Eu já li a Bíblia diversas vezes, eu já sei, eu já conheço, eu já sei o que o Senhor tem para dizer, eu já sei as coisas que o Senhor tem falado e tem feito em minha vida. Vivemos às vezes num conforto tão grande em nossas vidas que deixamos esse conforto entrar em nossa vida espiritual. E às vezes vivemos um marasmo espiritualmente. E isso é exatamente o que está acontecendo com Israel no dia de Amós. O povo de Deus prosperava economicamente, mas estava espiritualmente anestesiado. Lembra que em Apocalipse vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. As pessoas viveriam e achavam e estavam servindo ao Senhor, mas o Senhor estava à porta, batendo, pedindo para entrar em suas vidas, na igreja. Por isso, Israel se encontra desse jeito. Ele se encontra próspera economicamente, mas estava espiritualmente anestesiada. Eles acreditavam que o sucesso material era sinal de aprovação divina, e assim adormeceram espiritualmente. Nós vivemos num mundo onde as pessoas ainda acham que as bênçãos, que as coisas, que o sucesso, que as riquezas é uma aprovação divina, que Deus está abençoando, que Deus está naquele negócio. Mas
Não é bem assim. Amós vai nos mostrar nesse texto que nem sempre eu possuir e ter é porque o Senhor está me abençoando. Nem sempre eu possuir e ter é que o Senhor está no barco junto comigo. Por isso Amós vai dizer: ai dos que estão à vontade em Sião. Deus está nos dizendo: cuidado, vocês estão confortáveis demais, quando deveriam estar chorando pelas ruínas espirituais. Amós se levanta para dizer para aquele povo: ai de vocês que estão achando, eu estou fortificado, eu estou tranquilo, a cidade que eu estou é uma cidade fortificada, é uma cidade tranquila, é uma cidade que ninguém vai invadir, mas aonde deveríamos estar chorando pela calamidade do nosso país, aonde deveríamos estar chorando pelas dificuldades e as tragédias que têm acontecido em nosso planeta, deveríamos estar chorando e nos prostrando diante do Senhor, de ver pessoas morrendo longe do amor de Cristo Jesus. A igreja do Senhor tem muito se preocupado em possuir, em ter, em conquistar, mas tem pouco se preocupado em amar, em viver a verdade, em pregar o Evangelho, em viver uma vida conforme a palavra do Senhor. No tempo de Amós não era diferente. Esse povo possuía e tinha e se achava que o Senhor estava o abençoando. A grande ideia desse texto é a acomodação espiritual, nos faz confiar em seguranças falsas. Viver sem sensibilidade é esquecer nossa missão, até que o juízo nos desperte. Você que está aqui nesta noite, você vai esperar o juízo do Senhor para te despertar? O que aconteceu com Israel? O Senhor não falou nada através de Amós que ele já não tinha dito anteriormente. O Senhor disse para Moisés, para dizer ao povo, ao Deuteronômio, sobre a lei, que o povo deveria guardar, que o povo deveria viver. Se o povo não vivesse, iria acontecer isso ou aquilo outro na vida daquele povo. O Senhor não está trazendo para Israel nada de diferente. O Senhor está dizendo: lembra do que eu falei para vocês, lembra do que eu ensinei para vocês na lei, lembra do que eu informei para vocês. Se vocês não vivessem a minha palavra, o que ia acontecer com vocês? Mas o Senhor, Ele levanta profetas, levantou o profeta Amós para dizer para o povo: se volte para mim, se arrependa dos seus maus caminhos. O Senhor está dizendo o que Ele já havia dito anteriormente para Israel. Mas o último recurso do Senhor para aquele povo são os profetas. O último recurso do Senhor, antes do juízo, são os profetas. O Senhor levanta profetas e levanta homens para dizer: se arrependam dos seus maus caminhos, senão virá juízo sobre a sua vida, senão virá uma grande nação e irá destruir vocês, irá passar por cima de vocês, vocês irão ser cativos. Israel não deu importância à palavra do profeta. Israel não ouviu o que Amós e que outros profetas se levantaram para anunciar e dizer. Nós vamos ver nesse texto, Amós capítulo 6, nós veremos que o reino do norte de Israel vivia dias de prosperidade sobre Jeroboão II. O comércio crescia, as cidades floresciam, os palácios se multiplicavam, mas o povo estavam espiritualmente esfalidos. Injustiça, idolatria e frieza. O profeta Amós denuncia o pecado de uma geração acomodada na religião, mas distante da comunhão de Deus. Amós começa a falar para aquele povo. Amós começa a dizer, e veremos no versículo 1, o versículo de número 3, a acomodação espiritual nasce da falsa segurança. Acompanhe comigo em sua Bíblia o versículo de número 1, o versículo de número 3, que nos diz assim: ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que estão seguros no monte de Samaria, dos homens notáveis da principal das nações, os quais a casa de Israel procurava.
O Senhor está dizendo que o povo estava confiando no seu próprio braço. O povo estava confiando no seu próprio poder. O povo estava confiando em si mesmo. Não estavam aqui confiando em Deus. Estavam confiando em seus fortes. Estavam confiando nos muros, na fortificação da sua cidade. Estavam confiando na sua riqueza e aquilo que eles construíram. Mas a palavra do Senhor, no versículo 2 diz: passai a Calnei e vede, ide dali a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Acaso eles são melhores que esses reinos? O Senhor está dizendo: vocês estão confiando em vocês. Olhem para as outras nações que eu julguei. Olhem para as outras nações, o que aconteceu. Acaso vocês são melhores que eles? Acaso vocês são melhores que eles? Acaso eles são melhores do que esse reino? Os seus territórios são maiores do que os vossos? Ó vós, que imaginais estar longe do dia mau, mas na verdade apressam o trono da violência. Aquele povo estava abastado. Eles não acreditavam no dia do juízo. Nós estamos bem. Está tudo tranquilo. A minha vida está na bonança. Não vai chegar para mim esse dia. O dia está longe. Mas o Senhor está dizendo: vocês com as suas atitudes, está dizendo para aquele povo, vocês com as suas atitudes estão apressando, apressando o trono da violência. O povo, com as suas atitudes e as suas escolhas, eles não estavam afastando, mas estavam aproximando o dia do juízo sobre a vida deles. Por isso, o profeta diz: ai dos que estão à volta de Sião, e dos que confiam no monte de Samaria. Israel e Judá achavam que estavam protegidos. Confiavam nas suas cidades fortificadas, mas não em Deus. Sentiam-se um povo escolhido e pensavam que nada de mal lhe aconteceria. Viviam uma fé sem vigilância, uma confiança sem comunhão. Aquele povo vivia dizendo: eu sou o povo escolhido, eu sou o povo que o Senhor me deu a lei, eu sou o povo do Senhor, nada acontecerá comigo. Mas viviam uma vida longe do Senhor. Quantos cristãos hoje têm vivido seguro porque frequentam a igreja, têm ministério, sabem a Bíblia, mas estão espiritualmente parados? Quantas pessoas estão dentro das igrejas, possuem ministério, trabalham na igreja, sabem a Bíblia, já leram a Bíblia diversas vezes, mas estão com a sua vida espiritual em ruínas? Não tem mais se dedicado em buscar o Senhor, não tem mais se incomodado com as fraquezas e as coisas que acontecem neste mundo, tem cada dia mais se acostumado com o pecado, vivido uma vida longe e abastada, longe de Deus. Quantas pessoas não se encontram dentro de igrejas desta maneira? O conforto religioso é um travesseiro macio, no qual muitos dormem rumo à ruína espiritual. Jeremias capítulo 7, versículo 4, nos fala que o templo do Senhor, falsa segurança espiritual. O povo dizia: nós temos o templo do Senhor, o Senhor está conosco. Estavam vivendo uma falsa segurança espiritual. Esse povo estava vivendo uma vida longe do Senhor, porque achavam e tinham recursos, tinham casas de marfim, camas de marfim, tinham recursos e dinheiro, mas o Senhor não fazia parte da vida deles. Eles não sofriam pela dor do outro, eles não sofriam pelo pecado do mundo, eles não sofriam pelo pecado que estavam vivendo. Acompanhe comigo o versículo de número 4 a 6, onde veremos a acomodação espiritual se manifesta na insensibilidade. Acompanhe comigo 4 adiante. Ai dos que dormem em camas de marfim,
e se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros tirados dos rebanhos, e os bezerros no meio do curral. O Senhor está dizendo: ai daqueles que acham, eu estou tranquilo, eu estou favorável, a minha vida está uma bênção, eu tenho tudo, eu tenho recurso. Eles dormiam em camas de marfim, e se estendiam sobre os seus leitos, e comiam os cordeiros tirados do rebanho, e os bezerros no meio do curral. Que a semelhança de Davi, improvisam cânticos ao som de lira, e inventam instrumentos musicais para si mesmo. Aquela geração, aquele povo, estava criando músicas, criando instrumentos para si mesmo. O que a nossa geração tem vivido não é mera coincidência. Louvores dizendo sobre o homem, cânticos exaltando cada dia mais a figura humana, louvores exaltando cada vez mais a vida humana, os relacionamentos. Estes homens estavam fazendo as mesmas coisas. Eles estavam se assemelhando a Davi, porque Davi tocava o instrumento, tocava ali a harpa, cantava, louvava os salmos, são as orações e os cânticos de Davi. Mas eles estavam cantando sons de lira, inventando instrumentos, criando instrumentos e músicas para si mesmo. Quem era exaltado não era Deus. Quem estava sendo engrandecido não era o Senhor. Quem estava sendo exaltado era eles mesmos. Que bebem vinho em taças e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. Pessoas que viviam no luxo, que viviam riquezas, mas não estavam preocupados com os pobres. Vivemos num evangelho onde pastores usam Dolce & Gabbana, sapatos de milhões, roupas de milhões, anéis e relógios de milhões, mas pessoas têm carecido do amor de Deus. Pessoas têm vivido à margem da sociedade, pessoas têm vivido uma fome, têm vivido necessidade, onde muitos estão vivendo no luxo e poucos se importando com a desgraça, com a ruína de José. Muitos não estão se preocupando com a ruína de José. O que seria a ruína de José? Lembra quando José foi lançado no poço? Seus irmãos estavam comendo, bebendo e discutindo o que iriam fazer com José. É isso que o profeta está dizendo. Está semelhando a esse povo como os irmãos de José. Eles estavam ali tramando contra a vida de José, José no poço, ali para ser vendido como escravo. E seus irmãos estavam comendo, bebendo e decidindo o que iriam fazer com José. Quantas pessoas têm vivido a sua vida confortável, tem um travesseiro para dormir, uma cama para deitar, um carro para andar, mas não tem se preocupado se alguém tem vivido a vida que tem vivido. Pessoas têm vivido uma vida abastada e não têm se preocupado, e às vezes até julgam e dizem: não, mas por que gosta da cachaça? Por que faz isso ou faz aquilo? Por isso estão vivendo na desgraça que estão vivendo. Pessoas que estão vivendo as suas vidas e não estão se preocupando com a desgraça, com a ruína, com o pecado, com as coisas que têm acontecido em nosso mundo. Eles tinham luxo, música, prazer, mas nenhuma dor pela decadência espiritual do povo. Eles tinham música, tinham recursos, tinham comida, mas não sofriam pela decadência espiritual do povo. A prosperidade gerou apatia, e a apatia produz indiferença. A indiferença é o pecado a qual aquela parábola do bom samaritano nos fala. Estavam ocupados demais para socorrer aquele que estava caído.
estavam ocupados demais com seus afazeres, com suas coisas, com seus deveres, e não se preocupavam com aquele que estava caído. Empatia pelaquele que carece, pelaquele que precisa. A prosperidade gera apatia, e a apatia produz indiferença. O pecado deles não era apenas o que faziam, mas o que deixavam de sentir. O pecado deles não era o que eles deixavam de fazer, apenas o que eles deixavam de fazer, mas o que eles deixavam de sentir. Eles deixavam de sentir que eles careciam e precisavam do amor de Deus. Hoje é possível estar bem materialmente e morto espiritual. Podemos cantar, celebrar, pregar e não chorar mais pelos perdidos. Podemos pregar, podemos cantar, podemos fazer diversas coisas e não chorar mais pelos perdidos. Pessoas têm vivido entre quatro paredes, vivido ali aquele momento, não têm se preocupado se teu irmão, talvez que está do seu lado dentro da igreja, está com o sapato furado, está com a roupa rasgada, está precisando de um alimento. Pessoas estão apáticas ao sofrimento dos outros. Pessoas estão apáticas ao que as pessoas têm passado e têm vivido. Pessoas se encontram em templos, vivem ali momentos, mas acabou aqui, cada um do seu lado. O problema é se ele está precisando, o problema é o que ele está passando, o problema é o que ele está vivendo em sua vida. Eu tenho problemas demais para me preocupar com as necessidades dos outros. Quando o pecado deixa de doer, a acomodação já nos dominou. Quando o pecado deixa de doer em nossas vidas, a acomodação já nos dominou. Ezequiel 16:49 nos diz: eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, soberba, fartura de pão e desprezo do necessitado. O Senhor está dizendo em Ezequiel que essa foi a iniquidade que Sodoma fez, a empatia. Essa foi a iniquidade que Sodoma cometeu. Tinha dinheiro, tinha recurso, fartura, tinha pão, mas desprezava o necessitado. É como um sapo na panela. Quando é colocado um sapo na panela ali, ele é colocado e essa panela é colocada para ferver, e o sapo ele vai se acostumando com aquela temperatura. E a panela, que a água vai fervendo, ele vai acostumando o seu corpo para aquela temperatura. A temperatura daquela água, a água vai fervendo cada vez mais, ele vai se acostumando o seu corpo. E quando a água ferve de vez, ele não tem mais como saltar, ele não tem mais força para pular para fora e morre cozido. As pessoas têm vivido uma vida enfurnada no pecado, acostumada com o pecado, vivendo uma vida na imundície e esprieza, até que a morte espiritual chega sem perceber. Pessoas têm vivido como esse experimento, indo se acostumando, indo se deixando levar, indo não tem nada não, isso aí todo mundo faz, todo mundo vive, todo mundo vai, todo mundo realiza, não tem problema não, até que a hora a morte espiritual chega, e com isso a separação de Deus. No versículo de número 7 a 14, nós veremos a acomodação espiritual termina em ruínas, inevitável. Acompanhe comigo a sua Bíblia, versículo 7 em diante, diz assim: portanto agora serão os primeiros a ser levados para o cativeiro, e os banquetes dos preguiçosos cessarão. Vocês querem ser importantes demais? Vocês vão ser então o primeiro a ser levado para o cativeiro. O que o Senhor está dizendo naquele povo: vocês não querem ser os grandões, você não quer ser o importante, você não quer ser o maioral, então você vai ser o primeiro a ser levado para o cativeiro. E acabará, os banquetes dos preguiçosos cessarão. O Senhor Deus jurou a si mesmo, diz o Senhor Deus dos exércitos: detesto a arrogância de Jacó e odeio os seus palácios, por isso entregarei a cidade e tudo o que nela
Não é que o Senhor detesta a riqueza, não que você não possa ter, não que você não deva ter, você deve possuir, você deve ter, você deve conquistar. Não é isso que o Senhor está dizendo, mas o Senhor está falando que eles não estão dando graças pelaquilo que possuem, eles estão confiando naquilo que têm. Eles não estão agradecendo pelaquilo que possuem ou têm, eles estão se encostando e dizendo: eu sou, eu tenho, eu possuo. Então o Senhor diz: eu detesto, eu odeio a arrogância de Jacó. Vocês são arrogantes demais. O Senhor está dizendo para eles: eu detesto a arrogância de Jacó, porque eles se diziam: eu sou o povo do Deus vivo, eu sou o povo do Deus do ouro e da prata. Por isso o Senhor está dizendo: eu odeio a arrogância de Jacó, eu odeio os seus palácios, por isso entregarei a cidade e tudo que nela há. É o Senhor que entregou eles para si. Não foi a Síria que dominou sobre o povo, foi o Senhor que entregou. Por isso ele está dizendo: eu vou entregar, eu vou entregar vocês. Entregarei tudo o que há nela. 9. Se restarem 10 homens numa casa, eles morrerão. Se alguém vier para tirar o corpo dos seus parentes para fora da casa e queimá-los e disser: e quem estiver mais para dentro da casa, há mais alguém contigo? E este responder: ninguém. Então lhe dirá: cala-te, porque não devemos fazer menção ao nome do Senhor. A morte eles tiravam o corpo para queimar quando as pessoas morriam por pandemia ou por doenças transmitíveis. Eles tiravam o corpo, queimavam, fora isso eles eram enterrados. Eles queimavam o corpo para que as pessoas não possuíam ou não tivessem a doença que aquele povo teve. Mas está dizendo um texto interessante aqui: e quem tiver, se tiver mais alguém na casa que não morreu ainda, tiver mais para dentro da casa e perguntar: tem mais alguém com você? E este responder: ninguém. Então lhe dirá: cala-te, porque não devemos fazer menção ao nome do Senhor. Fica quieto, talvez o Senhor se esqueça de derramar a ira sobre a sua vida, porque as doenças era sinal da ira do Senhor sobre o seu povo. Por isso ele diz: fique quieto, não fale o nome do Senhor, porque talvez ele não veja que você não morreu. É isso que ele está dizendo. Não dê menção ao nome do Senhor, pois o Senhor ordenou: a casa grande será despedaçada, a casa pequena reduzida a fragmentos. Por acaso correrão cavalos por rochedos? O Senhor está dizendo: não adianta ter ou não ter, eu tenho todo o poder, eu sou Deus, eu sou o Senhor. Ele vai dizer: por acaso correrão cavalos pelos rochedos? Poderão alguém lavrar ali com bois? Mas vós transformastes o direito em veneno e o fruto da justiça em coisa amarga. O Senhor está dizendo: por acaso correrão cavalos sobre as rochas? Ele está dizendo: por acaso poderá isso acontecer? O cavalo correr sobre a rocha? Não. Poderá então você fazer lavrar a rocha para que ali plante? Também não. Mas vós transmitiste o direito em veneno e o fruto da justiça em coisa amarga. O que o Senhor está dizendo àquele povo: que o que era para ser doce, eles transformaram em injustiça, eles transformaram em amargo. O que era para ser doce foi transformado em algo amargo. Vós que vos alegreis por Lodebar, vós que dizeis: não temamos Carnaim por nossa própria força, não tomamos Carnaim por nossa
por nossa própria força. Eles diziam: não foi nem o Senhor, foi nós. Nós tínhamos poder, o exército, o controle. Não diz vocês isso? Não tomamos Carnaim por nossa própria força? Ó casa de Israel, diz o Senhor, Deus dos exércitos: levantarei contra vós uma nação, e ela vos oprimirá, desde o Lebo-Hamate até o ribeiro de Arabá. Aqueles que desfrutam de conforto seriam os primeiros a sofrer. Deus não ignora a apatia espiritual. Quem se acomoda no pecado será despertado pelo juízo. O Senhor jura pela sua própria santidade, e Ele é fiel e justo. O juízo de Deus não é vingança, é misericórdia, e misericórdia em forma de alerta. O juízo de Deus não é vingança, é a misericórdia em forma de alerta. O Senhor estava levando esse povo para ser cativo na Babilônia por 70 anos, porque Ele queria que o povo se voltasse para Ele. Às vezes passamos por algumas coisas em nossas vidas, é o alerta do Senhor em nossas vidas nos dizendo: se volte para mim, se volte para a minha presença, se volte para mim, se volte para mim. Quando Deus tira o conforto, é para acordar o coração adormecido. Apocalipse 3,16 diz: porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O Senhor está dizendo para aquela igreja em Apocalipse: porque você é morna, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Um alerta de incêndio irrita, mas salva vidas. Assim também a voz do profeta de Deus incomoda, mas necessário para nos tirar do comodismo. Assim como o alerta de incêndio, ele é irritante, o barulho é alto, é ensurdecedor, mas salva vidas. Assim é a voz do profeta. Talvez você diga: pastor, tem tanta coisa para pregar na Bíblia, tem tanto livro aí bonito para a gente pregar. Tem que ser o amor. O Senhor quer salvar vidas. O Senhor quer derramar a sua graça sobre a minha e a sua vida. O Senhor não quer que ninguém se perca. O Senhor quer que nós venhamos a viver com Ele, esteja com Ele e viva com Ele eternamente. Vimos nesse texto a falsa segurança em Amós 6, do 1 ao 3, em confianças erradas. Aquele povo confiava na sua riqueza, confiava nos seus palácios, nos seus muros. Nós vimos também a insensibilidade espiritual, coração endurecido. As pessoas tinham, mas não estavam preocupadas com os outros, não estavam preocupadas com o pecado do outro. Talvez você não esteja em pecado, talvez você esteja bem, mas você não tem se preocupado com aqueles que estão caídos. Talvez você esteja bem com Deus, mas pouco com aquele que realmente você precisaria estar acolhendo. Porque a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus nos falou, que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E o próprio Jesus diz que em Mateus 25 ele vai dizer que não vos conheço porque tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, fui estrangeiro e não me acolheste, estive na prisão e não foste me visitar, estive pobre e nu e não me vestiste. O Senhor vai dizer para aquele povo que diz: mas Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz, eu realizei. Mas tarde de mim maldito, pois não vos conheço. Eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive preso e não foste me visitar, tive estrangeiro e não me acolheste. O Senhor está dizendo que devemos estar sensíveis a fazer a vontade do Senhor para as nossas vidas. Precisamos nos preocupar com o nosso próximo, precisamos nos preocupar com aqueles que carecem e que precisam do amor de Deus. O juízo inevitável, nós vimos no versículo 6
no capítulo 6, no versículo 7 ao 14, nós vimos o juízo inevitável. Despertar pelo juízo. Será que será necessário o Senhor realizar um juízo sobre a sua vida para que você venha despertar? Será que será necessário uma doença, algo acontecer na sua porta para que você venha despertar? Eu preciso buscar mais o Senhor. Eu preciso viver mais para o Senhor. Eu preciso viver para o Senhor. Israel confundia bênçãos com aprovação e conforto com comunhão. Mas Deus não busca crentes à vontade em Sião. Busca crentes despertos em missão. Amém? O mesmo Espírito que falou por Amós, hoje nos chama a acordar. Acordar da oração superficial. Acordar da fé sem paixão. Acordar da igreja confortável. Já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos. Romanos 13, 11. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos no Senhor. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Talvez você esteja aqui à vontade em Sião. Hoje Deus te chama a sair do conforto, a voltar à comunhão. Desperta a alma adormecida. O Senhor está passando. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos.